Para iniciar a preparação da pele, a gente tem que fazer o passo obrigatório, que é a limpeza da pele. Eu estou usando essa água micelar da Lancôme, é uma das minhas preferidas, eu não tenho só um produto preferido. Nesse momento eu estou usando ela porque ela tem componentes totalmente naturais e acalma muito a pele. Como a pele da minha modelo é uma pele normal, mais para seca do que oleosa, eu usei essa água micelar. Agora, para hidratação, eu vou usar um hidratante bem potente, já que eu vou fazer uma cobertura com produtos mais densos, vocês vão ver ao longo da aula. Esse hidratante é da Skin Hauser, que é o Hyaluronic 300. Ele faz hidratação na hora, você sente a pele totalmente diferente após a aplicação. Eu gosto sempre de usar um pincel de cerdas sintéticas porque é um produto cremoso, um produto mais líquido, e eu vou fazendo movimentos circulares. Eu vou hidratar também as pálpebras, já que a gente vai usar bastante produto, então eu deixo essa pálpebra preparada. E é por isso que eu estou usando um hidratante bem emoliente. Quando eu vou fazer olhos mais opacos, com sombras mate, eu sempre hidrato a pele. Peço a ajuda do ventilador para poder acelerar esse processo. Eu tenho que esperar esse hidratante secar para eu poder vir com um novo produto. Enquanto ele seca, eu vou preparando a região das olheiras. Também é uma região que vai bastante produto, vem corretivo, né? Antes do corretivo vem a base, então eu preparo essa região com um produto calmante. Ele vai acalmar essa região, tirar a aparência de desinchaço, que é muito importante, porque quando a gente aplica um produto de alta cobertura, ele vai elevar todos os relevos da pele. Falando em relevo, um relevo bem desagradável para muitas pessoas é a aparência de poros dilatados. Por isso estou usando um primer extremamente siliconado para fazer o disfarce óptico dessa região. E eu aplico esse primer somente na região central, aquela região onde a gente percebe os poros dilatados. Qualquer produto cremoso ou líquido eu espero secar e conto com a ajuda de um ventilador para eu poder vir aplicar o próximo passo, o próximo produto, que é a cobertura da pele. A cobertura da pele eu faço com um produto mais denso. Essa cobertura densa, ela faz uma proteção para o produto líquido. É como se ela estivesse preparando a cama para o produto líquido. Então, vamos lá a alguns detalhes. Lázaro, eu posso usar o produto denso sozinho? Pode, como a gente vai usar nessa técnica, você pode aplicar ele sozinho. Lázaro, posso usar uma base líquida depois do produto denso? Pode aplicar sim. O único detalhe que a gente tem que tomar como cuidado é que a gente tem que aplicar o produto denso com o pincel língua de gato. Com a esponjinha você desperdiça muito produto e com o pincel kabuki também. Então a gente tem que tomar cuidado só com isso. A gente vai aplicar o produto denso com o pincel língua de gato e o produto líquido, caso você queira usar, você tem que aplicar com uma esponjinha e não com um pincel denso também, porque denso com denso retira. Então sempre com uma esponjinha. Eu vou dar acabamento com uma esponjinha. Eu nunca vou dar acabamento com outro pincel. Tento retirando o excesso do produto e também tirando as marcações do pincel, porque o língua de gato ele marca um pouquinho ali. E aí eu estou retirando e dando acabamento com uma esponja. Então esse é o passo primordial, você sempre tem que dar preferência para o pincel e depois para a esponjinha. Ou usar somente a esponjinha, mas eu prefiro deixar para usar somente a esponjinha com produtos mais líquidos, produtos densos. Eu prefiro fazer essa aplicação com o pincel, certo? Então anota essa dica, é uma regrinha de acabamento para a cobertura da pele, para aplicação de produtos para esse momento da maquiagem. Contorno. Essa é uma pergunta muito frequente para quem está iniciando na maquiagem ou para quem já está e nunca foi tirada essa dúvida. Onde aplicar? Eu prefiro aplicar sempre na região
óssea do rosto. Então a gente tem zigomático, a gente tem essa mandíbula que tem o osso e tudo mais. Então, onde tem uma região óssea, a gente vai aplicar. Onde tem osso, a gente vai aplicar. É nesse rosto que a gente vai fazer uma sombra para poder iluminar acima dele, ou em alguns casos abaixo também. Então, onde tem ossinho, a gente vai aplicar um corretivo, 2 tons mais escuros, 2 tons para dar o efeito realmente de sombra. Um tom a mais ele não vai ser suficiente, então tem que ser 2 tons. 3 tons já vai manchar, então você precisa fazer esse cálculo de tons. Eu estou usando uma base número 20, o corretivo ele tem que ser o 40. Se eu estou usando uma base número 50, o corretivo tem que ser o número 80, e assim sucessivamente. Apliquei o corretivo, espalhei ele, né, por todos os pontos da região óssea. Eu venho com um blush cremoso rosa. Eu quero fazer um efeito degradê de rosa com marrom. Lembrando que o rosa é um tom quente na maquiagem, então ele vai estar ali monocromático, ele vai esfumar. Porque a maior dificuldade é você esfumar um tom quente com frio. Como ele é quente, ele vai esfumar facilmente. Você vai pegar um pincel Duo Fiber, um pincel de cerdas sintéticas e naturais, que é o Duo Fiber, e você vai espalhar esse produto por todo o rosto, lembrando sempre de tirar o excesso do produto, ok? Com o Duo Fiber a gente consegue tirar e esfumar tudo certinho. O Duo Fiber não precisa ser grande, percebe que o meu Duo Fiber é de tamanho médio, mais para pequeno do que para grande, e ele ajuda a gente a esfumar todos esses produtos, né? Não esquecer do pescoço também, que é uma região que a gente tem que maquiar. Pescoço, colo, faz parte da aparência da maquiagem, é onde a maquiagem vai aparecer, né? Principalmente se a cliente tiver com cola à mostra, como a modelo tal, o vestido faz mostrar o colo. Eu vou selar a pele agora com um pó solto. Esse pó solto é um pó solto da Chanel. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com ele nos meus atendimentos, mas existe um pó mais barato comparado da Chanel, que eu estou sempre postando ele para os meus alunos do Telegram. Se você é do Telegram, se você tem Telegram, tem a oportunidade de participar lá do meu grupo. Eu estou aplicando o pó. Esse é o meu top 1, então é o meu preferido. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Na hora da aplicação desse pó, você tem que aplicar ele dando leves batidinhas. O depósito do pó tem que ser muito leve, para ele ficar solto na pele e assentar somente o que precisa assentar nele. Então eu uso uma esponja, é uma esponja que eu uso só para esse pó. Ele não tem nenhum tipo de resíduos, né? Ela não tem nenhum tipo de resíduos de outro produto. Então eu aplico esse pó com muito cuidado na região onde não tem contorno, é somente na região onde tem base, porque se eu aplico esse pó por cima do contorno, ele vai acinzentar o meu contorno. Então é só na região onde tem base eu vou aplicando esse pó. Esse é o momento que eu estou aplicando e esperando ele secar, porque ele precisa esperar secar um pouco também. Após retirar o pó solto, eu vou aplicar o meu blush, né, meu pó de contorno, nas regiões mais escuras. Esse é um pó da linha Mineralize da MAC, é uma linha com sais minerais, ela é totalmente hidratante. E eu vou aplicando nas regiões onde eu quero potencializar e selar o contorno mais escuro. Eu estou aplicando com um pincel de cerdas sintéticas, e ele é um produto que ele, em cima de um produto cremoso, ele vira um creme também, por ser um produto mais hidratante, né? Ele tem uma textura mais hidratante mesmo sendo compacto. Então é um produto que eu tenho sempre na minha bancada há mais de 3 ou 4 anos.
Agora eu vou vir com um pó compacto. Esse pó compacto que eu vou vir aplicando é um pó compacto da Ruby Rose. É uma marca que é bem acessível aqui no Brasil. Esse pó, se eu não me engano, ele custa R$20, mas é um ótimo investimento. Ele é o Self da Ruby Rose. Então eu acredito que você, sabendo escolher bem os produtos, as composições, você consegue economizar na sua maleta. Tem produtos que a gente consegue economizar, tem produtos que a gente não consegue economizar, né? Porque é aquele produto que vai fazer toda a diferença na nossa maquiagem. E esse pó é uma dica muito boa para você que quer investir em pós compactos de qualidade e com preço super acessível, porque eu acho que no máximo esse pó é R$20. Agora, para dar um efeito mais glow no colo, eu sempre faço o colo no meio do processo ali da pele, antes dos olhos, porque senão você pode esquecer de fazer o colo no final da maquiagem, né? Por conta de toda a correria do atendimento. Então, o ideal é fazer o colo antes dos olhos e depois da pele. Eu tô usando um pincel Duo Fibre, que é um pincel de cera sintéticas e naturais, para aplicar esse produto. Eu sempre faço uns retoques, porque eu acredito que depois de aplicar o pó, depois de aplicar outros produtos na pele, como a bruma, a gente perde um pouquinho do produto na pele. Agora eu venho com o iluminador. Esse iluminador, ele é bem potente. Eu aplico ele na região do arco do cupido e no queixo. Aplico também ele entre as sobrancelhas, só que na região um pouco mais abaixo e na pontinha do nariz. Esse é um ponto de iluminação muito importante, porque ele é um ponto de iluminação que faz toda a diferença na foto. Pessoalmente é bonito, é maravilhoso, mas na foto é muito mais bonito. E quando você vai fazer uma foto, um selfie, por exemplo, no evento, com esse contorno, com essa iluminação, você fica muito mais bonita. Eu aplico também no ponto alto, assim, acima um pouco do blush, o iluminador. Esse pincel é um pincel de ceras sintéticas, só que ele não é aquele ceras sintéticas macio. Ele é um ceras sintéticas que ele é bem piniquento mesmo, né? Que é aquele que parece cabelo de boneca, para poder espalhar bem o produto compacto. Agora eu vou aplicar uma bruma fixante. Na verdade, essa bruma é uma bruma de skincare. Ele é um dermocosmético, né, que é a água da beleza da Mickey Mouse, que a gente já usou anteriormente. E vou esperar secar. Esse é um processo muito importante. É o momento que a pele assenta todos os produtos e fica mais natural, fica mais bonito, faz todo. Então vamos lá, começando a fazer os retoques, né? Eu retoco um pouquinho do iluminador. Agora eu venho com o pó novamente para poder retocar um pouco do pó compacto. Às vezes perde um pouquinho ali do efeito do pó compacto, eu volto com ele. Não tem problema nenhum fazer essa finalização com pó compacto. Agora vamos dar início aos olhos. Eu sempre começo a maquiagem fazendo as sobrancelhas. As sobrancelhas é o cartão de visita, né, da maquiagem. Então eu tô usando essa paleta de sombras da Ruby Rose.
você vem aplicando sempre da metade para o final, porque o excesso que você tem no pincel, você pode utilizar ele lá no início das sobrancelhas. Então sempre da metade para o final, a gente inicia, deixa a sobrancelha mais esfumada. A sobrancelha do modelo já é uma sobrancelha muito bonita, não precisa de grandes retoques. Mas sempre pode ser a sobrancelha mais linda, eu sempre faço um retoque, porque depois que você faz sombra nos olhos, essa sobrancelha ela perde um pouco do destaque e você precisa sempre retocar ou pintar a sobrancelha para poder voltar o destaque no rosto. Aí eu sempre vou desenhando a sobrancelha com a sombra, com uma pomada de sobrancelha, e vou escovando também o fio. Esse formato de passar a escova, de pegar o pincel escova e ficar passando o tempo inteiro, é uma maneira de você esfumar o produto nas sobrancelhas. Então, você tem que ter essa dinâmica sempre ao fazer as sobrancelhas. Eu faço do outro lado da mesma forma, eu vou pintando as sobrancelhas da metade para o final, sempre com movimentos mais longos, um movimento mais leve para a gente não pesar a mão e acabar pesando também o esfumado. O início eu vou deixando mais leve também, sempre pegando o pincel e escovando a sobrancelha. E com spray de cabelo extra forte eu vou pentear essa sobrancelha. Então eu coloquei o spray no pincel e vou penteando ele, penteando os pelos, na verdade, com todo cuidado para eles ficarem mais delicados, mais no lugar, ficarem mais bonitos, na verdade, né? Porque às vezes a sobrancelha está bem pintada, mas os pelos eles estão em desordem e aí fica mais harmônico. Para fazer a pálpebra móvel, pálpebra fixa e côncavo, eu gosto de fazer uma tela. Para fazer uma tela, eu tenho que aplicar um produto. Eu estou aplicando um corretivo. Esse é um corretivo um pouco mais claro que a pele da modelo, já para criar uma região de iluminação. E eu vou aplicando esse corretivo com o próprio pincel do corretivo. Como que eu faço para higienizar esse pincel? Jogo o borrifador da Make Mall, limpador de pincéis, e depois aplico ele novamente dentro do produto. Bom, percebam que eu estou com um papel toalha na mão para tirar o excesso do produto no papel toalha, porque se você não tem um recipiente, um objeto para tirar esse excesso, você vai acabar fazendo buracos nesse acabamento. Então eu tô sempre com papel toalha na mão para tirar o excesso. Tô subindo um pouquinho também esse corretivo ali para a região das têmporas, né? Para quando a gente for esfumar uma sombra para fora, a gente tem ali o corretivo para fazer a cobertura e, claro, já para poder ajudar no acabamento. Vou fazer o mesmo processo do outro lado do rosto e no olho esquerdo, no caso. Então sempre faço com muito cuidado, desenhando a sobrancelha. Aí vocês percebem que eu primeiro apliquei na pálpebra móvel e depois só com excesso eu fui para a pálpebra fixa, né, para fazer o desenho. Porque se eu começo pela pálpebra fixa, pode dar ruim, né? Pode não ficar tão bem acabado, porque o corretivo pode subir para a sobrancelha e aí a sobrancelha já está bonita e aí você precisa retocar e aí pode ficar com um acabamento diferente. Então, eu vou iniciar agora o esfumado côncavo e eu faço um pontinho ali no último cílios. Eu posso também fazer essa medição que eu estou fazendo para poder saber onde também é o ponto alto da sobrancelha. Eu vou trabalhar o côncavo. E o côncavo eu tenho 2 pontos para poder unir: últimos cílios e ponto alto da sobrancelha. E aí eu vou juntando esses 2 pontinhos. Esses pontos eles vão me ajudar a deixar os 2 lados muito parecidos. Aí eu vou aplicando o excesso para deixar esse esfumado aparentemente mais arredondado. Eu sempre inicio o esfumado
com uma sombra mais quente. O que seria essa sombra mais quente? Seria um laranja, seria um vermelho, né? Seria todas as cores que lembram o verão. E aí eu vou aplicando em movimentos circulares e movimentos de vai e vem. Esse é o movimento. Eu, Lázaro, como profissional, evito começar o esfumado dando batidinhas. Eu já tive experiência de começar dando batidinhas e abrir o esfumado. Então eu aplico sempre dando movimentos circulares, eu esfumo com movimentos circulares, eu espalho com movimentos de vai e vem. Então esses são os movimentos que eu mais faço. O excessozinho do que vai sobrando eu vou jogando um pouquinho para fora. Essa primeira sombra é uma primeira sombra que lembra muito o blush, né? O pó compacto de contorno que a gente aplicou. Então a gente pode jogar ele um pouquinho para fora. Se for uma sombra mais escura, dificilmente a gente vai jogar para fora, né? Então a gente vai fazer movimentos de vai e vem, movimentos circulares, trabalhando todo o côncavo, jogando sempre um pouquinho para fora também. Esse pincel é um pincel de esfumar maior, ele não é um pincel de esfumar menor, ele é um pincelzão de esfumar, né? Então ele tem um formato muito maior, que aí ele pega todo o côncavo e vai levando o excesso para pálpebra fixa, levando o excesso para a pálpebra móvel, e eu vou fazendo movimentos circulares. Agora com o pó compacto que a gente usou lá no contorno Mineralize da MAC, eu vou fazer esse acabamento para fora. Eu vou unir o blush de fora, né, que tá ali nas regiões de contorno, com o nosso contorno. Então eu vou fazendo esse movimento, né? A gente tem o contorno dos olhos e o contorno da face. Aí o contorno dos olhos é esse que a gente acabou de fazer no côncavo, né? E o contorno da face é o que a gente fez na região do zigomático, têmporas, testa. Aí eu vou juntando esses dois contornos com o mesmo pó para ficar mais harmônico. Isso faz toda a diferença, principalmente no ao vivo, principalmente vendo a cliente, a modelo pessoalmente. Então é um truquezinho que eu acho que vale a pena compartilhar sempre para quem gosta de acabamento na maquiagem. Percebe que eu também levo pro nariz, né, para poder realçar um pouco do contorno do nariz. Agora eu vou vir com o marrom frio. Lázaro, quente com frio se mistura, é fácil de esfumar? Sim, é muito fácil de esfumar quente com frio. A única objeção que você tem que fazer é o seguinte: se você começar do escuro para o claro, é mais difícil. Mas se você começar do claro para o escuro, é mais fácil você esfumar. Então, eu sempre começo do claro para o escuro, na maioria das vezes, na verdade. E aí você vai aplicando da mesma forma, faz 2 pontinhos e aí você vai fazendo movimentos de vai e vem e circulares. Eu não vou subindo esse marrom lá para minha primeira sombra. Essa primeira sombra ela tem que aparecer ainda, então eu não posso subir para cima dela. Eu tenho que ficar aplicando essa sombra de maneira muito categórica, um pouco mais abaixo. Muito mais fácil de esfumar, você viu que eu já consegui fazer a transição. E eu vou descendo um pouco dessa sombra também para a pálpebra móvel, né? Essa sombra ela vai descendo um pouco também para a pálpebra móvel, porque a gente vai começar o nosso processo de smoking. Volto com o primeiro pincel para fazer a transição, para fazer a unção dessas duas sombras. Faz parte do acabamento esse processo. Então eu sempre deixo ali o primeiro pincel que eu usei, para poder ir voltando com ele, para poder repor a primeira sombra. Agora eu vou vir com um pincel bem pequeno, um pincel mais preciso, e vou iluminar abaixo das sobrancelhas. Eu vou iluminando abaixo das sobrancelhas para poder criar um ponto de iluminação. Isso faz toda a diferença na maquiagem e o acabamento fica lindo.
A sombra que eu usei foi uma sombra da própria paleta de iluminadores que eu usei no rosto. Volto com o primeiro pincel para poder fazer a transição, vou fazendo movimentos de vai e vem, movimentos circulares. Agora, com a mesma sombra que eu usei em cima, eu vou esfumar a parte de baixo. Eu vou criando um ponto no canto dos olhos e vou trazendo esse ponto, esse excesso desse ponto lá para o meio, vou aplicando mais sombras. Eu vou usando a mesma sombra que eu usei em cima, embaixo. E vou fazendo movimentos de vai e vem, movimentos que vão me ajudar na hora de fazer os olhos. O interessante é você não pinicar esse processo. Por exemplo, o que é pinicar esse processo? Você aplicar, tirar o pincel do rosto e aplicar de novo. Ó, perceba que eu aplico o pincel e continuo com ele. Eu não paro, eu não tiro ele dos olhos, né, ali da região da pele. Eu deixo ele ali e vou fazendo um movimento de vai e vem. Isso é o mais importante. Vou fazer do outro lado novamente. Olha, o movimento de vai e vem sem tirar o pincel da região onde você está aplicando. Essa parte é a mais importante. Antes de vir com a mesma sombra, eu limpei o pincel, porque a gente sempre tem que ficar limpando o pincel. Então eu passei o limpador de pincéis da Make More e vim com a sombra. Vou unindo a parte de cima com a parte de baixo, com o mesmo pincel e com a mesma sombra. Para começar minha base do Smoke, eu vou usar um primer que a gente costuma chamar de clown, né? A gente tem várias cores de clown. O clown é como se fosse um delineador em gel, porém ele é mais emoliente, é mais fácil de trabalhar. Ele é um primer mesmo de sombra e tem de todas as cores. Essa cor que eu estou usando é uma cor na tonalidade preto. E aí eu vou limpar o pincel sempre na hora de esfumar as bordas. Eu não preciso esfumar dentro da aplicação, eu vou esfumar só as bordas. Imagine uma janela e você esfuma só as bordas dessa janela. Você tem que fazer movimentos de vai e vem, movimentos circulares, e vou esfumando só a borda. É muito fácil de fazer essa base, gente. Olha, eu tô voltando com o primeiro pincel. Esse primeiro pincel é com a primeira sombra, e aí eu vou devolvendo essa primeira sombra por cima desse esfumado que eu fiz na borda. O movimento aí também é de vai e vem e circulares. Olhando assim já tá muito lindo, né? Ficou com um efeito molhado e tudo mais. Porém eu preciso selar esse clown, porque senão ele pode abrir, porque ele é bem emoliente, que é para fácil prática de esfumado, né? Então eu vou pegar uma sombra preta dessa mesma paleta que eu estou usando e vou aplicar ela dando batidinhas com o pincel de aplicação. E eu sempre vou aplicando ela de cima para baixo para poder esfumar. Perceba que o meu pincel está sendo assim, arrastando de cima para baixo, porque é o processo de esfumado das bordinhas, para ele não ficar marcado, né? Ficar esfumado como as bordas estão esfumadas na hora da aplicação do clown.
O mais importante é sempre retocar as partes externas do olho, né? E esquecer um pouco da pálpebra móvel. Quando ela já é selada com a sombra, ela não pode mais ser mexida. Então nunca esfumar dentro da pálpebra móvel, só na parte externa. E aí eu vou aplicando, dando batidinhas, até eu sentir que toda a sombra, todo o clau está bem selado. Lembrando que eu sempre faço de cima para baixo para poder esfumar as bordinhas. Volto com as sombras que eu usei anteriormente para devolver elas para o esfumado, porque talvez, muitas das vezes, elas podem sumir, né, conforme a aplicação. Ó, tô voltando com a primeira sombra para devolver o esfumado, né, que é aquela sombra mais quente, que ela lembra o mostarda. E vou fazendo movimentos de vai e vem nessa lateral do esfumado. Qualquer produto que cair, você pode vir com um pincel leve, um pincel limpo, que esse pincel ele vai tirar o excesso, porque a pele está bem selada. Agora com uma sombra cinza, eu vou aplicar ali no cantinho interno dos olhos para dar uma iluminada. Eu preferi optar pelo cinza porque o dourado vai dar um efeito de contraste muito grande, então eu quis deixar mais monocromático, né? Lembrando que o monocromático é sempre muito, né, sofisticado, então eu sempre opto por deixar a maquiagem mais sofisticada e evitando, é claro, os contrastes que trazem um pouco de demodê na maquiagem. Agora com o Carbon Black da Ruby Rose eu vou aplicar na linha d'água e entre os cílios. Lázaro, posso usar delineador? Pode, qualquer produto cremoso. Eu gosto do lápis porque eu acho que o lápis ele é muito mais fácil de aplicar do que o delineador e ele seca com mais tempo. Então, por exemplo, eu preciso de tempo para poder esfumar, aí o lápis me ajuda com isso, né? Eu venho com o pincel lápis para poder esfumar esse cantinho. O pincel lápis me ajuda também a não descer muito esse preto, porque eu preciso que tenha um degradê. Vou colocar aqui no curso para você ver o degradê. Então, degradê de preto, preto pro cinza e depois marrom. Eu preciso desse degradê para poder deixar o olho embaixo mais bonito, né, com esfumado, porque senão ele fica chapado e aí fica uma cor só e não vai ficar tão bonito.
Agora, com a mesma sombra prata, né, que a gente usou em cima, a gente vai aplicar embaixo dos olhos, para ela não ficar perdida ali só como um ponto, né, para ela ir desaparecendo e ficar muito mais bonito, né. Vejam como é importante ter esse degradê do escuro pro claro, né, da linha d'água sendo escuro pro claro, para dar um efeito mais bonito nos olhos. Eu venho aplicando máscara de cílios na região de baixo, porque eu prefiro aplicar primeiro embaixo e depois ir para cima, porque corre o risco de não sujar, né? Quando a cliente ou a modelo tá com cílios e eu vou fazer depois embaixo, ela pode incomodar um pouquinho com o peso dos cílios, não ter acostumado, e aí olhar um pouco para baixo, né? Na hora de aplicar a máscara e poder sujar. Então eu já aplico logo embaixo e depois eu me dedico aos cílios superiores. Essa máscara é uma máscara que eu gosto muito, que é a Hipnose da Lancôme. Eu já usei muito a Grandiose, as duas moram no meu coração porque são máscaras excelentes e elas valem com certeza o investimento, porque elas duram muito, elas rendem. E então dá para fazer várias aplicações. Essa máscara, por exemplo, dá para fazer 200 aplicações, é muitas aplicações. Agora eu vou aplicar os cílios postiços. Para aplicar os cílios postiços, eu não aplico máscara de cílios primeiro, eu aplico ele ali no meio, no canto externo, depois no canto interno. Antes disso, eu sempre deixo a cola secar uns 30 segundos, tá? Quando eu aplico, eu venho secando ele com o ventilador, né, para ajudar no processo, para secar mais rápido, e eu peço para a modelo ficar olhando para baixo. E depois eu peço para ela fechar os olhos, porque como ela pode ficar de olho aberto e fechado, eu preciso que esse cílio se acostume nesses dois movimentos. Sempre com a ajuda de uma pinça eu vou lá ajeitando os cílios, ajeitando os cantinhos, e o processo de esperar esse cílio secar é muito importante. Agora eu venho com a máscara, né? Aplico só nos cílios, só nos cílios originais. Eu não aplico nos cílios postiços, porque eu posso reaproveitar esses cílios pode ficar mais natural. Então eu sempre aplico nos cílios naturais e nunca nos postiços. Na hora de fazer os lábios, eu gosto muito de usar um pincel de corretivo para poder fazer o contorno dos lábios. Aí eu sempre aplico o batom fazendo um contorno e depois eu vou preenchendo dentro dos lábios, certo? É muito legal você colocar o seu dedinho mindinho no queixo para poder te dar estabilidade e você não borrar. Então eu sempre pego o meu dedinho mindinho, coloco ali no queixo para dar estabilidade. Eu sempre vou fazendo as laterais. Depois eu vou aplicando esse batom dentro dos lábios. Esse batom é um dos batons que eu mais uso nos meus atendimentos. O nome dele é Hug Me e ele é da MAC Cosméticos.
Bom, acredito que essa técnica é uma técnica muito fácil de aplicar, principalmente nos atendimentos, né? Uma técnica de smoking. E eu uso muito nas minhas clientes, porque eu acho muito fácil de fazer. Para finalizar a maquiagem, eu vou vir com o Elixir da Make More, que é o H2O Beauty, e vou aplicar por toda a pele da modelo. Para finalizar a maquiagem, para assentar os produtos. Enfim, essa técnica eu tenho bastante carinho, espero que vocês tenham gostado. Eu senti que estava faltando um brilho, aí eu vim com Reflex Gold e apliquei ele nos olhos. Eu acho que fez toda a diferença. Então só no final, já tinha finalizado tudo, me despedido de vocês, eu senti que faltava um brilhinho a mais. E foi quando eu apliquei o Reflex Pure da MAC, não Reflex Gold, o Pure.